Olá, queridos. Vamos lá para mais uma aula de geografia, ok? Então, na nossa primeira aula, nós falamos sobre a localização do espaço geográfico brasileiro, ok? Então, essa aula agora, a nossa outra aula, a gente vai falar sobre as características do território brasileiro, ok? Então, vamos lá. Aqui ao lado, né, você vai perceber um mapa físico do Brasil. Então, esse mapa físico ele vai nos permitir a gente localizar, né, a gente localizar visualmente o Brasil em uma área tectonicamente estável. O que é isso, Silvio? Bom, quando a gente estudar tectônica de placas, a gente vai ver que o Brasil está no centro de uma placa tectônica. O que é tectonicamente estável? Quer dizer que nós não temos grandes abalos sísmicos, nós não temos grandes incidência de vulcanismo, nós não temos incidência de terremotos, grandes incidências de terremotos. Então, por isso, o nosso relevo é um relevo bastante antigo, é um relevo que foi desgastado, né, por chuva, sofreu erosão de chuva, sol, vento, durante milhões de anos. Então, ao longo desse tempo geológico, o território brasileiro, ele sofreu efeitos dessas mudanças climáticas. Então, nós tivemos períodos, por exemplo, de glaciação, de congelamento, né, da superfície, e os períodos interglaciais. E como resultado, como consequência dessa evolução, né, do relevo, nós tivemos altitudes médias e inferiores a 1.000 metros. Então, nós não temos grandes elevações no território brasileiro. Por quê? Porque nós, ao longo do tempo geológico, como eu disse, nós sofremos grandes mudanças climáticas, nós sofremos efeitos erosivos no nosso relevo. Ok? Então vamos lá. Quais as principais unidades do relevo? Lá no mapa, lá você vai perceber, lá na legenda do mapa, que nós temos três, né, expressões do relevo, três classificações do relevo, isso de acordo com o professor Jurandir Rossi. O professor Jurandir Rossi escreveu o livro que foi a base, né, de dados apresentados pelo projeto Radam Brasil. Então ele diz que nós temos principais, ele analisou, ele chegou à conclusão que nós temos três principais formas de relevo, que são os planaltos, olha lá, as depressões e as planícies. Você vai perceber aí, de acordo com a coloração no mapa, isso a gente chama de um mapa hipermétrico, né, do relevo, você vai ver que de acordo com a intensidade da cor, você tem uma altitude. E aí você tem a relação, né, o pontual dos principais relevos do Brasil. Ok? E você presta atenção que o Planalto ele atinge uma maior área do Brasil, uma maior área do nosso território nacional. Né? Se você prestar atenção lá na legenda, ele soma 11 unidades. Há também 11 unidades de depressão, né? E, né, você tem as 6 unidades de planície. Tá? A maior delas, a nossa aqui, que nos alcança, que é a planície amazônica. Então vamos lá. O que é planície? Planície é um relevo relativamente plano e baixo, formado normalmente pela deposição de sedimentos. Como assim, Silvio? Imagina as margens de um rio, né? As margens do rio, tudo aquilo que o rio carrega, por exemplo, folhas, galhos, isso vai se acumulando nas margens, né? E com o passar do tempo, esses sedimentos, eles vão, que a gente chama, eles vão se consolidando e formando um novo terreno. E esse terreno formado por essa deposição de sedimentos, seja de origem fluvial, ou seja, dos rios, marinha, do mar ou lacustre dos lagos. Essa deposição de sedimentos é que formam as planícies. E a planície que você percebe aí nessa imagem aí ao lado é a planície do Rio Amazonas, que é resultado desse acúmulo de sedimentos fluviais, ou seja, transportados pelo rio. Ok? Vamos lá.
Depressão. O que são depressões? Ah, professor, o meu crush me largou, fiquei em depressão. Não, esquece, não é nada disso. Depressão são terrenos rebaixados em relação ao seu entorno, ou seja, ao relevo circundante, devido ao processo erosivo, o processo de desgaste. Então, se você prestar atenção nessa imagem, você tem uma área rebaixada em relação a um relevo mais alto. Então, o relevo mais alto são os planaltos, a gente vai ver daqui na próxima página, aqui no próximo slide. Mas esse aqui são as depressões, que são os terrenos rebaixados em relação ao entorno, ao relevo circundante. Então, e as depressões, elas são parecidas com a planície, mas olha lá, apesar de apresentar um relevo relativamente plano, né, com alguns desníveis, suaves desníveis, elas não são planícies, né? As depressões brasileiras, elas são todas relativas. O que é uma depressão relativa, Silvio? Elas estão situadas em nível mais baixo do terreno do entorno, do relevo entorno. Porém, elas estão acima do nível do mar. Então, são depressões relativas. O que é uma depressão absoluta, por exemplo, Silvio? Uma depressão absoluta, ela está abaixo do nível do mar. E existe várias. Você tem países, por exemplo, tem países que o nome já diz, Países Baixos, né? A Holanda, por exemplo, tem terrenos que eles constroem diques, barreiras, né? E são lá, eles constroem os chamados polders, né? Que são como se fossem pântanos mais baixos que o nível do mar. Eles constroem umas barreiras que eles chamam de diques e eles bombeiam, tiram essa água daqui para fora, né? Tiram para fora dos diques lá, e eles utilizam esses polders para o plantio, para a agricultura. Ok? Então, e essa forma de relevo, por exemplo, as depressões, ela se originam de quê? Do desgaste, da erosão dos planaltos. As principais depressões aqui, por exemplo, do Brasil, são a depressão amazônica, a sertaneja, do Rio São Francisco, né? A periférica sul-rio-grandense, né? E esses terrenos, eles não costumam, mas geralmente eles não ultrapassam 200 metros de altitude. Tá? Normalmente não, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a periférica da borda leste da Bacia do Paraná, ela tem umas altitudes, né, que superam aí os 200 metros. Ok? Agora sim, planaltos. Os planaltos são esses terrenos, aí você pode perceber na imagem, com terrenos com altitudes variáveis, né? E você, dentro do planalto, você tem formas variadas de relevo. Então, o planalto é o chamamento para esses terrenos com uma certa altitude, né? Então, mas dentro do planalto eu tenho, por exemplo, a chapada. Aí você tem uma chapada, né, que é como se fosse essa meseta aí, esse terreno plano e alto. Chapada não é a tia lá que meteu a cara no mato, na catibrina e ficou chapada, porre, não tem nada a ver. Chapada é um terreno alto, né, e plano. Você tem também os morros, colinas, serras, né? No Brasil, por exemplo, esses planaltos sofreram muita erosão, muito desgaste em relação aos agentes externos, por exemplo, chuva, água dos rios, ventos, né? E outros agentes, né? Sol. Então, os maiores planaltos brasileiros são os planaltos e chapadas do Paraná, da Bacia do Paraná, por exemplo, da Bacia do Parnaíba e da Serra do Atlântico, leste e sudeste. São os maiores exemplos de planaltos. Vamos lá? Vamos falar sobre a hidrografia brasileira. Embora esse mapa aqui ao lado ele não traga a rede hidrográfica brasileira, mas ele traz as principais bacias hidrográficas. Vamos lá. O que é uma bacia hidrográfica? É uma área drenada por um rio principal e os seus afluentes. Por exemplo, a bacia amazônica. A bacia amazônica é a área drenada pelo rio Amazonas e seus afluentes.
E o Brasil ele possui a maior rede fluvial do planeta, né? Nós temos aqui a maior rede fluvial do mundo, né? E dessa rede fluvial, milhões de brasileiros dependem para a sua sobrevivência, né? E utilizam as suas águas para vários fins. A irrigação, a irrigação agrícola, né? A pesca, a produção de energia elétrica, a nossa matriz energética, ela é toda, né, hidrelétrica. A maior parte, a grande maioria, hidrelétrica. Além da navegação, além do abastecimento de casas, né, abastecimento comercial, industrial, ou seja, várias formas de utilização. Tá. E em função das variações do relevo, ou seja, planalto, planície e depressão, né, você tem alguns rios que drenam para si todos os cursos de água de uma bacia hidrográfica. Por exemplo, o Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele drena todos os cursos de água que estão ao seu redor, né? Então, essa área drenada que a gente chama de bacia hidrográfica, né? Do rio principal, área drenada pelo seu rio principal, seus afluentes, né? Sejam todos eles qual forem, Igarapé, Ribeirão, Córrego, Paraná, tá? Ok? Vamos lá? Clima. Climas do Brasil. Aqui você tem um mapa, né? Um mapa temático. Qual o tema? O clima, os climas do Brasil. Então, se você olhar lá na legenda, você tem de acordo com a cor, você tem um tipo de clima. A cor avermelhada é o nosso clima, o clima tropical, que é um clima quente, úmido, né? Que é o nosso clima aqui, isso aí que vocês estão sentindo, esse calorzão, né? Nós temos o clima tropical semiárido, né? Que atinge aí parte do Nordeste, onde acontece a seca. Semiárido quer dizer semidesértico, árido quer dizer desértico, então semiárido, semidesértico. O tropical litorâneo, que atinge aí o litoral do Brasil, né? O tropical de altitude, né? De áreas elevadas, e o subtropical no sul. Assim, você vê aí que o subtropical ele está abaixo dali do trópico de Capricórnio, ok? Ou seja, subtropical, abaixo do trópico. Então vamos lá. E esses elementos do clima, como temperatura, chuvas, que são as precipitações, estão relacionados ao processo de transformação e modelagem do relevo. Então, e eles estão também relacionados ao tipo de vegetação, à hidrografia, por exemplo. Por que chove muito aqui? Porque nós estamos na maior rede hidrográfica do planeta, que é a Amazônia. E se tem muitos rios, né, e o sol forte evapora muita água. Se evapora muita água, forma bastante nuvens que precipita e chove bastante. Né? A agricultura, por exemplo, né, além da hidrografia, né, a vegetação, como eu disse. Então, e eles exercem influência sobre o dia a dia das pessoas, por exemplo. Né, existe uma música do Pinduca, né, alô, eu vou falar com o meu bem depois da chuva que cai todo dia em Belém. Então, na verdade, ele não marca uma hora de relógio. Ele marca uma hora após a chuva. Ele sabe que vai chover todo dia. Então, após a chuva, a gente se encontra. Então, mais ou menos assim. Né? Isso aí é o cotidiano das pessoas. A nossa vida ela é influenciada pelo clima. Né? Então, os impactos mais importantes, né, são a temperatura do ar, né, calor ou menos calor, a umidade relativa, né? A umidade é a quantidade daquelas microgotículas de água que ficam na atmosfera, né? A água na atmosfera, a radiação solar, as massas de ar, tá? A altitude são exemplos, né, que se destacam aí com relação aos elementos que interferem no clima, ok? Bem, aqui no nosso Brasil. Aqui o Brasil está localizado principalmente na zona tropical, né? E aqui predominam principalmente climas quentes e úmidos devido à maior parte do Brasil estar entre os trópicos, ou seja, as baixas latitudes, próximo ao Equador. Ok? Vamos lá para os tipos de clima. Desculpa. Para os tipos de clima, então. Primeiro que é o nosso clima, o clima equatorial. Olha aí de novo no mapa as áreas que ele atinge.
tá? Se você ver, ele atinge a maior parte do nosso Brasil, né? Grande parte do nosso Brasil. Então, o clima equatorial, ele está nessas áreas próximas, olha aí, a linha do Equador. E aqui no Brasil, na região norte, parte da centro-oeste, né, e parte da região nordeste. Olha lá de novo, que é uma pequena parte da região nordeste aí do Maranhão. Ok? Bem, quais as características? A intensa radiação solar que dura, né, nessa superfície, que faz com que as nossas temperaturas elas sejam o ano todo extremamente elevadas, né? As nossas médias, a temperatura média anual, elas são superiores a 25 graus, né? Isso em função desse aquecimento, né? Há uma maior evaporação, acabei de falar. Nós estamos na maior rede fluvial do planeta, então se há bastante sol, é muito quente, evapora muita água, e por isso nós temos alta a precipitação, ou seja, grande quantidade de chuva, abundância de chuva e uma alta umidade, que é a água na atmosfera. Ok? Clima tropical. Dá uma olhada aí no mapa. Né? O clima tropical, ele predomina principalmente na região centro-oeste, né, sudeste e parte do nordeste. Então, olha lá. As temperaturas médias anuais elas já são superiores a 18 graus, não é tão quente como o clima equatorial. E nessas áreas, principalmente na área central do Brasil, esse clima ele não sofre a ação das massas de ar úmidas, né, que vêm dos oceanos. Né? E as chuvas são, né, muito mal distribuídas ao longo do ano. Elas têm verões chuvosos e inverno seco, ou seja, com baixa umidade. Outro exemplo climático é o tropical semiárido. Olha aí, essa parte amarelada. Né? Tropical semiárido ou semidesértico, ele ocorre no Nordeste, né? No semiárido nordestino, onde ocorrem as secas do Nordeste. A chuva lá é raro, né? Quase não acontece, e as temperaturas são altas. Então, nessa região, nós temos períodos prolongados de seca, com a falta de água. Aí nós temos problemas na agricultura, como eu falei, que provoca interferência no dia a dia das pessoas, no cotidiano das pessoas, para a criação de animais e para a própria subsistência, né, das pessoas que moram aí nessa região do clima semiárido. Outro tipo de clima é o tropical litorâneo. Olha lá, ele está no litoral do Brasil, essa parte verde aí que você está vendo. Então, o litorâneo, ele tem altas temperaturas, mas aí, pela influência das massas de ar úmida que vem do Atlântico, aí do Oceano Atlântico, e nessa região costeira aí do Brasil. Né? Nós temos aí, devido a um processo que a gente chama de maritimidade, ou seja, áreas próximas ao mar, né? Nós temos uma baixa amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a máxima temperatura e a mínima. Nas regiões onde existe a maritimidade, que é diferente da continentalidade, por exemplo, nós aqui, nós temos uma baixa amplitude térmica. Quer dizer, meu irmão, embora de dia você tenha uma temperatura de 35, 38 graus, à noite ela não é mais baixa do que 25 graus, ou seja, você não tem grande diferença entre a máxima e a mínima. É baixa amplitude térmica. O que é uma alta amplitude térmica? Por exemplo, os desertos. O deserto, meu irmão, vocês já ouviram falar, né? Vocês já viram filmes. Por exemplo, um deserto de dia é extremamente escaldante. Né? Eu acho que só perde para Nanideu aqui, brincadeira. Mas aí você tem um clima de dia a uma temperatura altíssima e à noite faz frio, você tem uma ideia, né? Por quê? Isso é um fenômeno chamado continentalidade, que é oposto à maritimidade. Ok? Bem, o clima tropical litorâneo, ele favorece o cultivo, né? Porque tem muita chuva, ele suporta bem a umidade, né? Você tem muita, por exemplo, a prática do turismo nessa costa, você tem plantio de culturas tropicais, como banana e tal, entre outros, tá? Outro clima, tropical de altitude. Então, se você olhar aqui no mapa, de novo, você tem essa área aqui em laranja, né? Laranja mais claro. Essa região aí é a Serra da Mantiqueira, quase que totalmente a Serra da Mantiqueira, ou seja, a serra, um exemplo de planalto, né? de alta altitude. Então, por isso que o nome é tropical de altitude. Né?
Então, essas áreas você tem temperatura baixa e é comum a prática da pecuária, principalmente a pecuária familiar e a piscicultura. Tá? Clima subtropical, como eu disse, está na baixa do Trópico de Capricórnio. Você tem verões quentes e chuvosos, mas o inverno, eles são muito frios. É o inverno mais rigoroso do país. Você pode ocorrer geada e até neve, né? De vez em quando. Um dia desse eu estava assistindo o jornal, aí eu vi exemplos de neve numa cidade chamada, já estive lá em Gramado, eu não via neve, né, lá em Gramado, mas já vi geada, né? A planta amanhece toda congelada. De manhã você sai, você vê o frio extremo, o que é. Ok? Vamos lá. Bom, agora vamos para a vegetação. O Brasil ele apresenta várias e extensas formações vegetais, né? E essas formações elas abrigam grande diversidade de espécies. Os principais, né, você pode observar nesse mapa aí ao lado, é a floresta amazônica, Mata Atlântica, Mata dos Pinhais, Cerrado, Caatinga, Campos, Pantanal e a vegetação litorânea, são os principais, tá, queridos? Então, primeiro, a floresta amazônica. A floresta amazônica é a nossa floresta. Você pode olhar aí nesses exemplos. Então, olha lá. A floresta amazônica, ela apresenta uma vegetação densa, né? As árvores são de grande porte. Parte da floresta, como a região de Várzea e a outra, a região de Igapó. Você tem uma inundação permanente. Essa mata, por exemplo, a mata de Igapó, ela é permanente. Você vê nos filmes, né, as canoas andando no meio das árvores, tá? Filme como Anaconda, né, Tainá e tal. Você vê aquela mata é chamada mata de Igapó. Agora você tem também a mata de Várzea, que ela é periodicamente alagada, né? E a terra alta, aí que os índios chamavam de Caeté. E a nossa floresta amazônica, nós temos uma enorme biodiversidade, ou diversidade de espécies, né? Aí você tem aí grande quantidade de alimentos, potencial econômico, nós temos o nosso açaí, babaçu, cupuaçu, castanha e tal, né? A produção de remédios, matéria-prima para a criação de outros produtos, né? E a gente tem dessa biodiversidade a dependência de muitas famílias, das comunidades ribeirinhas, né? De vários grupos indígenas, quilombolas, que dependem desses recursos da floresta como os alimentos, né? As ervas medicinais para a sua sobrevivência. Ok? Mata Atlântica. A Mata Atlântica, pouco resta do que era a Mata Atlântica, né? Nós temos uma floresta em que grande parte já foi devastada, né? Ela recobria a maioria a extensa faixa do litoral brasileiro, desde o Nordeste até o sul do país, né? E essa área é onde está 70% da nossa população. Então, ela já foi quase que totalmente devastada, principalmente para dar lugar à agricultura, né? Às cidades, à expansão urbana. Existe uma ONG chamada SOS Mata Atlântica, ela chegou à conclusão de que hoje resta apenas 8,5% da mata original. Isso aí que vocês estão vendo no exemplo. Aí é acima. Ok? Mata dos Pinhais. A Mata dos Pinhais, ou Mata de Araucária, você está vendo aqui, isso aí é um exemplo de araucária, né? Ela ocorre principalmente nos estados do sul, da região sul, do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ela também foi bastante devastada com o tempo para a exploração da madeira, né? Pior que a Mata Atlântica, por exemplo, a Mata dos Pinhais ou Mata de Araucárias, hoje existe apenas 3%, em torno de 3% da mata original. Tá? Então, a Mata dos Pinhais ela tem uma variedade restrita, ela não tem grandes variedades de espécies. O que predomina é a araucária, que eu falei para vocês, que é o pinheiro do Paraná, esse que você está vendo aí na imagem. Ok? Vamos lá. Cerrado. O cerrado, depois da floresta amazônica, é a segunda maior formação vegetal do nosso país. Ele ocupa cerca de 20% do nosso território. E ele predomina na região centro-oeste do Brasil. E principalmente, né?
e ele se estende, né, de forma entre o Nordeste até chegar ao Sudeste e até uma pequena área da região Sul, ok? Então, olha lá, o predomínio do cerrado é uma vegetação arbustiva, você pode perceber aí na imagem, com as árvores isoladas, as árvores de pequeno porte isoladas, principalmente com troncos retorcidos, né? Você percebe aí, ok? E ela durante a estação seca, né, que é mais ou menos de 6 meses, essas plantas aproveitam a reserva hídrica que está no seu subsolo. Elas dependem, né, as raízes, elas vão buscar essas águas, né, no subsolo para a sua sobrevivência nesse período de seca, ok? Caatinga, não dá uma cheirada lá, não é nada a ver com caatinga, é caatinga, ok? Ela ocorre na região semiárida, semidesértica. Lembra lá do clima semiárido? Pois ela ocorre, né, nessa região do Nordeste em que você tem um clima com chuvas raríssimas. E esse clima, esse nome Caatinga vem do Tupi-Guarani, que significa floresta branca. Se você perceber aqui nessa imagem, você tem um aspecto esbranquiçado, né, dessa vegetação. E elas são adaptadas à extrema falta de chuva, né? Essas cactáceas aí, os cactos, eles passam longo de tempo sem a presença da chuva. E eles vão buscar água, né? Eles apresentam esse aspecto hostil normalmente, pensa que está morta ali a planta, mas não está. Eles vão buscar água em partes bem profundas, né? Por isso que as raízes elas são bastante profundas. Ok? Campos. Os campos predominam as gramináceas, né? Essa vegetação como se fosse gramas, que na verdade são gramas, né? E elas se estendem principalmente na região sul do Brasil, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Elas são chamadas dos pampas gaúchos, né? E ela é utilizada principalmente para pecuária, para a criação de gado, né? Gado bovino. Ok? Complexo do Pantanal. O Complexo do Pantanal, aí vocês estão acompanhando os noticiários, ele foi extremamente devastado pelas queimadas, né? Principalmente para o estabelecimento, né, da agropecuária. Ok? Só que eles perderam o controle e acabou queimando além do que eles previam, né? Ela está normalmente ela se estende aqui na região centro-oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul, e se estende além, né, do Brasil, nos países da Bolívia e do Paraguai. Daí ela tem uma vegetação diversa, por isso que chama de complexo. Ok? Existem áreas que ficam alagadas, né, quando os rios transbordam, e existem partes mais secas. Ok? Vamos lá? Vegetação litorânea. A vegetação litorânea ela é composta de restingas e mangues. Lá em cima você vai ver o que são restingas naquela vegetação. Quando você vai para a praia você percebe. E aqui ao lado você vai ver os mangues, manguezais. Então, tanto restinga como manguezais, eles sofrem a ameaça da expansão urbana. Essas estão em áreas, por exemplo, áreas de praia, áreas de turismo, né? Se você for lá em Salinas, por exemplo, você vê que, embora houvesse uma tentativa do governo, tem um calçadão, né? Aí na Praia da Corvina, aí por cima do mangue, eles fizeram uma ponte de concreto para chegar na praia. Embora houvesse essa tentativa, mas o que está acontecendo? A área de mangue está reduzindo pelo avanço das areias, né? Que ela não tem para onde ir, tem a barreira aqui. Então está diminuindo as áreas de mangues. Ok? E a degradação ela ocorre em acelerado, infelizmente. Bem, e agora a gente vai fazer um apanhado entre a vegetação original, né, e a área antropizada. O que quer dizer antropizada? Vem de antrópica, vem de presença do homem, presença humana. Então, depois em 1500, né, quando o Cabral chegou aqui, né, conquistaram, que havia os índios aqui, nós tivemos profundas alterações nessa vegetação original. Então, as atividades desenvolvidas, como agricultura, pecuária, mineração, indústria, né, eles vão, além da presença urbana, né, construção de cidades,
elas vão diminuir significativamente a vegetação nativa. E aí você tem a grande modificação das suas características naturais, né? Por exemplo, o desmatamento para a atividade agropecuária, ela necessita, né, digamos assim, da remoção de grandes áreas da vegetação nativa, né? E isso vai fazer com que cada vez mais a gente tenha a degradação do nosso ambiente, a presença humana versus a degradação do ambiente, a utilização desenfreada, né, do meio ambiente, né, sem o devido manejo. Ok? Quais esses principais impactos no meio ambiente dessa retirada da cobertura vegetal? Você vê isso aqui na floresta amazônica. Isso aí é para a retirada da cobertura vegetal para a criação de gado. Tá? Então vamos lá. Quais os principais prejuízos ambientais? Quais o destaque? Primeiro, perda do habitat natural e redução da biodiversidade. Você tem aí os animais, né? Você viu aí, deu aí no noticiário de vez em quando, viu uma onça pintada na cidade e tal. Por quê? Porque houve uma redução do seu habitat natural. Você tem uma redução da biodiversidade. A degradação do solo, você retira, né, a capa vegetal, que é a proteção contra chuva, sol, né, e o aumento da erosão. Você tem a degradação dos corpos d'água, né, dos rios, leito dos rios. Você tem alteração climática, porque, né, o equilíbrio do clima está na presença da vegetação. Ok, queridos? Muito obrigado. Né? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula. Obrigado pela atenção de vocês. Beijo no coração. Até logo. Fiquem com Deus.